Bem, este é mais um Conversas à Chuva e dessa vez num papo transatlântico com os três do lado de cá, ou os três do hemisfério norte, mas todos com ligação a Joinville, e Joinville é o nosso tema. Para começar, o Gustavo Castro, que muitos ainda conhecem como Batuta, e do outro é o Luiz Fernando Assunção, que já saiu de Joinville também há bastante tempo, que está a dar aulas aqui em Portugal agora. Bom, gente, tudo bem? Batuta, apresenta-te aí. Já todo mundo quase te conhece, né? Você é muito famoso lá em Joinville. Algumas confusões nos últimos dias, mas eu sou formado em Direito pela Univille. Venho para cá em outubro do ano passado para fazer o mestrado em Direito e Informática. Então, pelo menos 2 anos aqui em Portugal, os tugas estão a me aturar. Luffy. Então, eu cheguei, já tinha vindo para cá em 2013 fazer o meu doutorado de sanduíche, e aí voltei agora em 2018 para fazer o meu pós-doutorado na UB, em Covilhã, e aí decidi ficar e agora estou fazendo um outro doutoramento em mídias artes, voltado ao audiovisual, e também nesse último ano letivo eu dei aula na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, como professor auxiliar convidado. E pretendo também pegar mais umas aulinhas aí, porque a gente precisa sobreviver também. Pois é. Bom, e eu já sou mais antigo, apesar de eu já saí de Joinville há 25 anos, mas mantive sempre a ligação, porque eu continuei a escrever para os jornais. E eu estou indo aulas aqui, em Leiria. Então, estamos todos no plano acadêmico aqui. Mas vamos lá. Seguinte, Batuta, tu que és o mais recente da história aí, qual é a grande diferença que sente de estar em Portugal e em comparação com um lugar como Joinville? Eu acho que a grande diferença que eu sinto primeiro, o acolhimento aqui em Portugal foi muito bom, muito bacana, e acho que a diferença cultural e de desenvolvimento humano e de humanidade atualmente está uma diferença muito grande entre Joinville e uma terra que dá 83,18% dos votos para aquele ser sem nome, e um país que respeita o cidadão. Luffy, para ti, qual é a maior diferença da coisa? Olha, Joinville é uma cidade boa, né? Uma cidade, se tu pegar os parâmetros nacionais brasileiros, tu vai perceber que Joinville é uma das cidades ainda boas de se viver, né? Como cidades do sul ali, algumas do interior de São Paulo também são boas. E Joinville é boa, né? É boa de viver, tem uma boa estrutura, de cidade, vamos dizer assim, né? Agora, ela continua sendo uma cidade brasileira, né? Que se for comparar, por exemplo, com cidades portuguesas, né? Só para comparar porque estamos aqui, há muita diferença, né? De organização, enfim, de infraestrutura urbana, de lazer, cultura, até a própria cultura do povo é muito diferente, né? Quer dizer, a cultura política do povo em Portugal também é bem diferente, né? E aí, como ele citou, né? Joinville é extremamente conservadora politicamente, e a gente vê, mesmo aqui no interior de Portugal, um certo equilíbrio nessa questão política do conservadorismo, enfim. Tu não vê uma cidade totalmente conservadora, por exemplo, como tu vê no Brasil, é o caso de Joinville. Joinville, como tu falou, quase 90% dos votos foram para o candidato de extrema-direita que venceu a eleição, né? Quer dizer, então é complicado. Tu não vai ver isso em Portugal. Não vai ver. Quer dizer, não vai ver uma cidade com 95%, 90% da votação para um candidato de extrema-direita ou, enfim, que seja. Não vai ver. Então, essa questão cultural é bem diferente, é uma antítese do que a gente vê aqui em relação a Joinville. Quer dizer, e isso a gente sente de cara quando chega já aqui, né? Enfim, tem várias outras diferenças e a gente pode ir pontuando depois algumas delas. Eu gosto muito de Joinville e tem uma coisa que me entristece muito lá, que Joinville é um lugar lindíssimo. Não Joinville a cidade em si, provavelmente, mas o entorno. Tem mar, tem floresta, tem montanha, tem tudo. E uma das coisas que me incomoda lá é que não há um produto de turismo, é uma coisa impressionante. Como é que o poder público de Joinville nunca pensou em
criar, eles não têm produto, eles falam em turismo, enquanto falam em turismo é uma coisa abstrata, é uma agenda turística, é agenda de eventos. E Joinville tem um potencial enorme para fazer as pessoas. É de inteligência, como diziam nas barricadas do desejo de 68, a inteligência é o poder, né? Não é brincadeira. Tu, Gustavo, que estás aqui em Portugal há pouco tempo, sentes a diferença nessa coisa do turismo? O turismo é forte aqui, né? É uma coisa violenta. Sim. Tanto que está afetando a nossa economia agora, com essa porcaria da pandemia. O Algarve está sentindo bastante. Mas eu vejo bastante, percebo isso bastante, até porque Braga não tem 3 ou 4 monumentos turísticos importantes, mas mesmo com esses 3 ou 4, a cidade consegue receber vários turistas. Não é meu quarto. Isso aqui é... Em Braga tem 500 igrejas. Você olha para um lado é uma igreja, olha para o outro é uma igreja. É só igreja nessa cidade aí, meu. De fato. Mas, assim, das mais belas, assim, tem o Bom Jesus do Monte, o Sameiro ali, e mais uma no centro, e não tem mais, assim, magníficas não tem tantas. E, mesmo assim, a cidade tem sempre a vir turistas, e não só para estudar, mas também para fazer uma visita na cidade mesmo. Eles têm investido bastante nisso. Uma das grandes vantagens que nós temos aqui em Portugal que são as cidades onde tem universidades, que as universidades são um polo de mobilização, quer dizer, como as pessoas vão morar para as cidades têm vida própria. Évora, por exemplo, é uma cidade assim, Braga, lá na Universidade do Minho, né? Minho ou Trás-os-Montes, o Luffy? Não, aqui onde eu estou, onde eu moro, é Covilhã, Universidade da Beira Interior, que a universidade tem em torno de 10 mil alunos e a cidade tem em torno de 40 mil habitantes. Então, você vê a proporção que a universidade tem em relação à cidade. É muito importante a universidade aqui, os alunos. E, veja, desses 10 mil alunos aí, em torno de 1.000 são brasileiros, só para te ter uma ideia. É muita gente, é muito brasileiro aqui, e o que gira a economia de Covilhã é a universidade. Quer dizer, a universidade é uma universidade jovem, né, que tem algumas décadas de vida, mas que atraiu muitos brasileiros e muitos estrangeiros. Então, e a cidade se acostumou com isso e agora gira em torno disso, né? O setor de serviços gira em torno da universidade, o próprio turismo gira em torno da universidade, embora aqui nós tenhamos a Serra da Estrela, que é um dos lugares que ainda neva em Portugal, né, no inverno, é a Serra da Estrela, que está encostadinha na cidade. Lindíssima, né? A universidade é importantíssima nesse processo de dar vida à cidade. Uma cidade pequena, mas a universidade consegue dar essa dinâmica para a cidade. Em relação a Joinville, eu acho que sim, falta muito, acho que falta um pouquinho de profissionalismo na condição do turismo. Eu me lembro que tem alguns projetos interessantes quando eu estava lá, não sei se ainda existe, que foi aquele projeto de turismo rural, né? Na Estrada Bonita, naqueles locais lá. Eu acho que aquilo deu muito certo. Deu muito certo porque levou para aqueles moradores daquela região ali, rural, uma condição melhor de vida, né? De vender seus produtos, de mostrar seus produtos para os turistas que passavam ali na estradinha. Eu acho que aquele projeto foi muito interessante. Eu não sei se ainda funciona em Joinville, esse turismo rural, mas na minha funcionou muito bem. Aliás, a Estrada Bonita é um lugar que faz... A Estrada Bonita é um lugar que faz jus ao nome, né, meu? Porque aquilo é lindíssimo. Mas não é só a Estrada Bonita, né? Não sei, mas... Tem projetos, Estrada do Quiriri, a estrada... Aquele monte de estrada que tem em Joinville, todos estão inseridos no turismo rural. Né? Uma vez eu levei... um projeto. Né? Uma vez eu levei amigos portugueses para conhecer a Estrada Bonita. Não, é Recanto Júlia que chama aquilo? A Estrada Bonita, né? O nome. Eu tenho um restaurante lá no fundo da Estrada Bonita, como é que é? Eu não me lembro agora. E as pessoas ficaram encantadíssimas com aquilo. Meu. Quem quer sair de um lugar desse? Assim, é verdade. Mas olha, por falar em sair, é uma das diferenças que eu vejo, por exemplo, uma das razões que me fez sair já há muito tempo de Joinville é que eu queria continuar a estudar e em Joinville, muito mais atrás, eu não tinha lá muitas hipóteses de estudar. Era muito difícil, por isso foi uma das coisas que me fez ir para cá. E aqui tem essa vantagem, eu acho que o Batuta deve estar experimentando isso agora, que é
o ensino é público para todos. Há universidades privadas, claro, mas a expressiva maioria é pública. Estás a pagar muito pelo mestrado aqui, ou Gustavo? Aqui está, a minha anuidade é 1.375 euros, diluída em 8 vezes. Acho que é um preço que, em comparação, só tem um mestrado igual no Brasil, igual ao meu, e é numa universidade privada de São Paulo, e custa R$4.000 por mês, só para vocês terem uma ideia. Então, sim. Aqui na UB para estudante brasileiro que vai fazer um mestrado, por exemplo, em jornalismo, ele vai pagar 1.200 anual. E pode dividir em 10 vezes, ou seja, vai pagar 120 euros por mês. Né? E trocando em reais, é bem barato para o mestrado, é muito barato. Aliás, é uma coisa que em Portugal existe, que é a educação, sendo pública, acabou se transformando numa forma de atrair investimentos, ou seja, dos estudantes, porque eles internacionalizaram a educação e é através de estudantes estrangeiros que são os estudantes estrangeiros que ajudam a manter o sistema educativo, que é uma coisa muito boa. Mas, Gustavo, fala sobre o teu curso aí. Por que em Joinville não havia nada similar, nada parecido? Infelizmente, em Joinville não tem nada parecido, nem em Santa Catarina mesmo. Ali você consegue ter uma pós-graduação em Curitiba, em Direito Digital, mas ainda é um pouco aquém do que eu estou até aqui. Acho que aqui eu tenho tanto academicamente, quanto com professores tanto currículo e os professores muito bons aqui nas matérias e que são referências na área. Eu queria voltar mais um pouquinho à questão do turismo, só para encerrar. Fala. É o seguinte, nós temos a ideia que Joinville é uma cidade alemã, né? Não é isso? Foi colonizado por descendentes alemães, as construções são alemãs, bababá. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para quem teve a oportunidade de conhecer a Suíça, como eu tive, Genebra, certo? Tu vai na periferia de Genebra, em direção à França, aos Alpes suíços ali, que dá imediatamente, tipo, 20 minutos tu tá na fronteira com a França, certo? É incrível a semelhança arquitetônica que tu vê daquela região com aquelas casas antigas de Joinville. Suíça, né? Eu estou falando da Suíça francesa ainda, que é Genebra, né? Quer dizer, é incrível. Eu me achei em alguns momentos andando naquela estradinha em direção à França, eu me achei em Joinville, naquela arquitetura daquelas casas, sabe? Aí eu fiquei pensando, mas será que Joinville é realmente alemã? Eu estou achando que é Suíça. Não, mas tem muito suíço lá, na verdade tem. Sim, mas a arquitetura, né? A arquitetura sempre se fala que é a arquitetura alemã e tal. Mas olha, já que falaste em viagem para a Suíça, tem um episódio interessante que eu me lembro há alguns anos, acho que antes da época das eleições para a prefeitura, o Kennedy Nunes, que é o eterno candidato, ele foi para a Suíça e voltou com a ideia de construir o que nós chamamos aqui em Portugal, que é o metrô de superfície. E ele voltou com a ideia e foi ridicularizado por muita gente, o que é muito interessante. Eu falei assim, finalmente eu concordo com o Gajo. Primeira vez que eu presto atenção no que esse tipo diz. Ninguém concorda. Ninguém quer saber dele, porque acha que é besteira, que é uma coisa louca. Aí eu dizia, por que as pessoas em Joinville acham que é loucura pensar no metrô de superfície? Porque elas não sabem o que é. Esse é o problema, as pessoas... Na verdade, Basso, agora voltando a Genebra de novo, o transporte principal de Genebra, que é uma cidade pequena, não é cidade grande, certo? É aquele trem elétrico que atravessa a cidade. Quer dizer, todo mundo anda naquilo. Ninguém anda de carro. É ou no trem elétrico, que é de superfície, porque ele vai nas ruas, né? Ou o pessoal vai de bicicleta ou de aquelas Vespa, como é que chama? Aquelas... Vespas. Ou de bicicleta ou nesse ônibus aí elétrico. Ônibus não, esse trem elétrico. Quer dizer, tu não vê praticamente carro nas ruas. Quer dizer, é uma solução fantástica e que o Brasil devia adotar, inclusive. São cidades feitas para o cidadão, para as pessoas. E eu me lembro que o Udo dele, quando ganhou as eleições, uma das propostas dele é que cada joinvilense tivesse um carro, uma coisa parecida, o que é a loucura total, meu. O Joinville já está
engarrafando em tudo quanto é lado, e o homem ainda quer mais carro na estrada. Mas eu acho, por exemplo, nessa questão do metrô de superfície, era uma solução perfeita para Joinville. Só que o metrô de superfície, eu tenho aqui na nossa cidade, existe, onde eu moro, em Almada tem, e levou 20 anos essa porcaria. Quer dizer, Joinville precisava ter começado hoje, para daqui a 20 anos ter essa solução, porque não é fácil. Só que ninguém dá o pontapé inicial, não se faz um projeto, não se vê projeto de viabilidade. É uma coisa impressionante. E, aliás, o transporte... porque se for para superfície, por superfície, coloca os trilhos ali e transforma o negócio em elétrico. Eu acho que é mais ou menos o que tem no Rio de Janeiro, né, que foi criado pelas Olimpíadas. Sim. Né, que é aquele... eu acho que é o nome... BRT. Exatamente. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não, mas aqui nós temos, mesmo feito em trilho, e é um transporte muito decente. E em Joinville, se as pessoas não tomam a decisão de fazer... Porque o Joinville, o transporte é unimodal. Só tem o ônibus. Aliás, é muito ruim. Tem notícias últimas dos ônibus lá, parece que os ônibus pararam agora na pandemia, mas a prefeitura parece que vai dar dinheiro para os homens, uma coisa assim. Vão receber um dinheirinho extra aí para se manter. Só 7,5 milhões de reais. Tudo bem, aqui em Portugal aconteceu isso, né? Com a TAP, né? Quer dizer, com a TAP. Essas proporções, mas não dá para comparar a TAP, que é uma empresa nacional portuguesa e que toca nos portugueses, com uma empresa privada de ônibus em Joinville que domina o mercado há anos. Quer dizer, não tem comparação, né? Então... E é o risco do permissionário, né? Não vejo... O lucro é privado e o prejuízo é público. É um negócio sensacional. É complicado. E aí tu vê pessoas que estão lá sem emprego, pequenas empresas que estão fechando as portas, bares, restaurantes que estão fechando as portas em Joinville e não tem absolutamente nenhum incentivo por parte da prefeitura. Quer dizer, então é um pouco incoerente essa ajuda aí. Bom, agora vamos fazer uma pequena pausa, vamos dividir isso aqui em duas partes e a próxima vem na próxima semana.